Já viu aqueles posts no Instagram do tipo lucro de 3% ao dia operando sozinho, sem fazer nada, o robô trabalhando enquanto o dono tá na praia? Pô, parece bom demais pra ser verdade, não parece? Parece coisa de... Parece um sonho aquilo. E às vezes é, mas às vezes não é. E hoje a gente vai separar de vez o que é real e o que é conversa de vendedor de curso. Vamos lá. Fala galera, Trunks, Spectre aqui e hoje quero conversar com vocês sobre bots de cripto, robô de cripto. Eu não vou te vender sonho, não vou te prometer fortuna, nada disso, mas também não vou jogar fora uma das ferramentas mais interessantes que existem hoje no mercado digital, só porque tem gente usando ela do jeito errado, entende? Pergunta do vídeo é simples. Robô que opera cripto enquanto você dorme, é real ou é papo de vendedor? Resposta honesta é. Depende completamente como você usa. Comenta aqui nesse vídeo se você já usou algum bot de cripto ou se está chegando nesse assunto agora do zero, ok? Eu quero saber o nível da galera que está assistindo, vai me ajudar pra caramba, vamos lá. Bom, o mercado de automação em cripto cresceu muito nos últimos anos. Em 2025, plataformas do tipo Pionex processavam lá mais de 60 bilhões de dólares por mês em volume de trading automatizado. Os robôs fazendo sozinho, né? Com mais 5 milhões de usuários ativos usando bots. A Bitsgap também, que é outra plataforma conhecida, registrou mais de 4,7 bilhões de bots foram lançados por usuários ao redor do mundo. Isso não é nicho, né, cara? Isso é um mercado gigantesco, que só cresce, que a maioria dos brasileiros ainda nem conhece direito, nem sabe o que é isso. Robô, o que é isso? Mas junto com o crescimento vieram as promessas absurdas, sabe? Os influencers mostrando print de lucro lá, sem mostrar a história completa. Os cursos vendendo bot como se fosse uma máquina de dinheiro infinito. O resultado é que muita gente entra sem entender nada, cara. Perde capital nos primeiros meses, sai falando que bot não funciona. Porque, porra, não funcionou pro cara mesmo, fez tudo errado. Funciona sim. Mas não do jeito que te venderam, ok? Primeiro, vamos lá. O que é um bot de cripto de verdade? É um software, ok? Um programa que executa ordens de compra e venda automaticamente numa exchange, que é basicamente uma corretora de criptomoedas, né? Seguindo parâmetros que você define. Tipo, ele não pensa, ele não adivinha. Ele executa a lógica que você configurou. E aí que tá o ponto que muda tudo. O bot é tão bom quanto a estratégia que tá por trás dele, percebe? Se a estratégia for boa, o bot vai ser bom. Existem alguns tipos principais. O bot de grid trading funciona assim. Se define uma faixa de preço, sabe? Por exemplo, entre 2.800 e 3.800 dólares no Ethereum e o bot fica comprando quando o preço cai e vendendo quando sobe. Dentro dessa faixa, entende? Capturando ali pequenos lucros a cada oscilação. Subiu, vende, caiu, compra, esse tipo de coisa. Funciona muito bem em mercados laterais, só aqueles períodos em que o preço fica oscilando sem tendência clara, fica pra cima e baixo muito, sabe? Não mostra muito que tá subindo ou que tá descendo direto. E segundo dados aí de múltiplas plataformas, o mercado cripto fica em modo lateral entre 60% e 70% do tempo, ou seja, a janela de uso desse tipo de bot é bem grande. Pô, 60% a 70% dá pra usar bastante esse bot. Aí tem o bot de DCA, que significa Dollar Cost Averaging, ou custo médio em português. Ele é diferente. Ele compra uma quantidade fixa de cripto em intervalos regulares. Dependente do preço, ok? Sobe ou cai, o bot vai comprar. A lógica é reduzir o preço médio de entrada ao longo do tempo, diluindo o risco da volatilidade. Eu uso esse bot aí, ok? Só pra te falar. É o tipo mais conservador, né? Mais indicado para quem quer acumular Bitcoin e Ethereum no longo prazo, sem ficar analisando o gráfico todo dia. Eu faço isso, eu realmente miro, eu tô falando eu, ok? Eu miro em criptomoeda no longo prazo. Dados de backtesting de 2024 e 2025 estão mostrando aí que estratégias desse automatizado superaram investimentos únicos em aproximadamente 65% em cenários testados com as principais criptomoedas. Ou seja, comprar no longo prazo é melhor do que você ficar comprando isoladamente quando você acha que tá bom comprar ou quando você acha que tá bom vender. Isso já foi provado inúmeras vezes que comprar sempre, independente se tá alto ou se tá baixo, na média, ok? Né, você vai ganhar. Tem do bot de arbitragem, né, que compra uma exchange onde o preço está mais baixo e vende outra onde está mais alto, né, aproveitando a diferença. Esse era muito lucrativo alguns anos atrás. Hoje a diferença de preço entre as principais exchanges são pequenas, sabe? Tipo, menores que 0,5% na maioria das vezes. Então esse modelo só faz sentido para quem opera com volume alto. Não sei se você entendeu, tipo, o cara compra numa exchange, numa corretora e vende numa outra, é isso, né? Quer dizer, o cara não, o bot. Ok, agora vamos falar de resultados reais, porque eu sei que é isso que você quer saber. Funciona ou não funciona, né? Bom, dados públicos de exchange, estão aí pra todo mundo ver, mostram que bots de grid trading, operando em mercados com oscilação entre 10% e 20%, geraram retornos anuais entre 15% e 40% ao longo de 2025. Isso é uma faixa enorme, ok, galera? E é proposital, porque o resultado varia muito, dependendo do ativo escolhido, da faixa configurada, também do momento do mercado. A plataforma Bitsgap divulga uma média de 11% de retorno em 30 dias dos gridbots deles lá em novembro de 2025. Também é um retorno incrível, né? Mas atenção, médias incluem os bons e os ruins. E tem um detalhe que pouca gente fala, né? Um bot de grid trading, que parece gerar 1% ao dia no papel, na prática come boa parte disso em taxas de negociação, spread, né? Slippage
que é justamente a diferença entre o preço esperado e o preço executado. Tipo, quando você faz muitas operações pequenas lá, as taxas vão acumulando rápido, né? Por isso que a escolha da plataforma importa tanto quanto a estratégia. Plataformas como a Pionex cobram só 0,05% de operação, o que é bem mais viável para estratégia de alta frequência o tempo todo, né? Do que, por exemplo, exchange que cobram 0,1% ou mais. Porque vai cobrar mais, se for fazer muito, vai doer no teu bolso. Mas, Pedro, eu não sei programar nem configurar nada disso. Então essa objeção fazia mais sentido alguns anos atrás. Hoje as principais plataformas têm templates prontos, tem interface sem código. Até a IAC sugere, né, os parâmetros para você com base no histórico ativo, no teu histórico. E por falar em plataforma, antes de você sair testando qualquer coisa, o primeiro passo é ter uma exchange confiável como base. A Coinbase, que é a parceira do canal, cara, é uma das exchanges mais reguladas, com o maior histórico de segurança do mundo, com a API bem estruturada, inclusive para quem quer conectar ferramentas de automação. Então, sinceramente, cara, de verdade, vale muito como ponto de partida antes de ir para plataformas mais específicas de bot. Vou deixar o link na descrição, acho que vale a pena você conhecer. Só para você ter noção, isso não é jabá. A Coinbase não tá me pagando para fazer esse vídeo daqui, tá? Vamos seguir. Ok, agora parte que os vendedores de curso odeiam que eu fale. Bot não elimina risco, ok? Se o mercado cai 40%, sai da faixa que você configura no grid, o bot para de operar, cara. Você fica com o ativo desvalorizado na mão, entende? Se você alocou o capital que não podia perder, o bot não vai te salvar, não tem jeito. A questão de risco ainda é humana. O bot executa. Mas quem decide quanto alocar, sabe? Em qual ativo, em qual faixa, qual stop de proteção é você. Você que decide tudo isso. Quem ignora isso, trata o bot como piloto automático de dinheiro infinito, porra, quem aparece depois nos comentários dizendo que perdeu tudo. Bom, a regra que eu sigo, que faz sentido, acho que para qualquer pessoa que tá começando, é você nunca alocar no bot mais do que você toparia ver virando zero, sabe? Tipo, pô, vou botar essa grana aqui, mas você quer que ela vire zero? Se você não quer, não bota. Não porque vai necessariamente virar zero, não é isso, mas porque essa mentalidade te força a usar capital que realmente é para trabalhar, não reserva de emergência, não dinheiro do aluguel. E aí, cara, com essa grana, com esse capital adequado, estratégia conservadora, o bot vira uma ferramenta interessante, ó, de renda complementar. Mas, meu irmão, com capital errado, com ganância, vira prejuízo certo. Para quem quer começar, presta atenção, o caminho mais sensato em 2026 é o seguinte: escolhe uma plataforma com boa reputação e taxas baixas. Começa com valor pequeno, sabe, pequeno? Entre 500 e R$1.000. Só para aprender o comportamento do bot sem dor financeira relevante, entende? Para não doer no teu bolso. Usa um ativo maior de liquidez, como por exemplo a Bitcoin ou Ethereum, né? Que tem histórico mais previsível do que os altcoins, aqueles mais underground, né? Configura uma estratégia desse, é um grid simples, num par estável. Por exemplo, tipo ETH e USDT. Observa por 30 a 60 dias. Entende os dados. E só depois que você tiver resultado na tua conta, não em print de outro, é que você considera escalar o capital, aumentar o dinheiro que você tá botando ali. Não fica seguindo por print de Instagram não, ok, cara? Tem gente que reclama também, ok? Que tá perdendo dinheiro. Então vamos lá, respondendo a pergunta do título. O robô que opera cripto enquanto você dorme é falso ou real, Pedro? É real, funciona. Tem gente usando de forma séria e consistente o tempo todo, gerando renda complementar todo mês de forma automatizada. Mas não é o que te vendem nos stories. Não é renda infinita sem esforço. Sabe, é uma ferramenta que precisa sim de estratégia, de capital adequado, de gestão de risco, de paciência para aprender como é que ela se comporta na prática. Quem entra sabendo disso tem chance real. Quem entra achando que é dinheiro automático, garantido, vai aprender do jeito caro, cara. E não é isso que eu desejo pra você. O mercado de cripto agora, em 2026, tá mais maduro, tá mais regulado, tá com ferramentas melhores, tem ferramentas mais acessíveis do que qualquer momento anterior. Cada ano que passa tá ficando melhor para quem quer, né, investir em criptomoeda, entende? A janela de oportunidade existe, ok? A gente tem uma janela ótima agora. A questão é se você vai usar essa janela com inteligência ou você vai entrar como mais um que acredita no print do influenciador, cara. Aí é com você. Comenta aqui embaixo qual o tipo de bot você acha mais interessante pra começar. Grid, DCA ou qualquer outro aí. E por quê? Cara, eu adoro ler o raciocínio de vocês. Se esse vídeo fez sentido, se inscreve no canal, que ativa o sininho, porque a gente tem muito mais conteúdo sobre cripto, automação, renda digital que tá vindo por aí. Vou trazer muita coisa legal. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo. #cripto e eu trago pra vocês. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!